Amigos, convido-vos a abrir as Bíblias e deixarem aberto no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos falar sobre uma conversão. Vamos entrar numa minissérie na qual vamos falar sobre conversão, sobre homens que foram, que encontraram Jesus de uma forma tão especial que houve uma verdadeira conversão. E hoje vamos falar sobre Pedro. O desafio para hoje é vermos como é que Pedro realmente foi transformado quando encontrou Jesus. Como a maioria de vós sabe, eu gosto de uma boa conversa à volta da mesa. É uma coisa da qual tenho prazer, é convidar pessoas para casa, estar com pessoas à volta da mesa e conversarmos e vermos aquilo que Jesus faz nas nossas vidas. E muitas vezes com quem eu estou não está propriamente a pensar em Jesus, mas é bom saber, quando se está a escutar, que a pessoa, quando conta a sua história, ela está a dar testemunho daquilo que Jesus vai fazendo através das pessoas que coloca nas suas vidas, mesmo que esteja a passar por processos de dor. Então, para mim é mesmo um privilégio estar à volta da mesa, partilhar a refeição e falar sobre Jesus. E se me perguntassem, se pudesses partilhar uma refeição com quem quer que fosse ao longo da história, para mim a escolha seria muito fácil. Provavelmente vão compreender que se fosse com qualquer pessoa que tenha vivido, a minha primeira opção era Jesus. Mas a minha segunda opção também era muito fácil. Seria a Xana. E a terceira também seria muito fácil, seriam os meus filhos. Fosse com quem fosse, que eu pudesse escolher quem fosse sobre a face da terra, essa seria a minha escolha. E depois, ok, está bem, mas aí também parecia mal estar a pregar e... Então, e a seguir, quem viria? Pois bem, tenho que vos dizer, a seguir não iria escolher nenhuma celebridade, iria escolher as pessoas que mais próximas estão de mim. Porque, na realidade, eu encontro na mesa um momento de comunhão perfeita. Um momento onde podemos partilhar coração, caminhar juntos, sermos transformados. Para mim é um privilégio ir a Acras servir. É um momento onde, juntamente com irmãos, com pessoas que partilham o mesmo coração, servimos amigos do bairro e tornamos esses amigos do bairro também amigos nossos. Então, se me perguntassem com quem é que queres partilhar uma refeição, essa seria a minha escolha. E dificilmente eu iria escolher uma celebridade qualquer. Agora, também vos posso dizer que havia pessoas com quem eu não quero partilhar a mesa. E isso para mim é muito claro. O meu coração diz, olha, não partilhes o coração com pessoas que te fazem mal. Não partilhes a refeição com pessoas que são muito egoístas, que têm a língua afiada. Não partilhes a mesa. Eu com essas pessoas não quero partilhar a mesa. Mas assim que eu digo isto, e às vezes até puxamos a cartada bíblica, não sente-se na mesa dos carnecedores. Pronto, está resolvido, não é? Então, se a própria Bíblia nos dá a possibilidade de eliminarmos pessoas da mesa onde nos sentamos, basta puxar a cartada bíblica e resolvemos a nossa questão e só nos sentamos à mesa das pessoas que escolhemos sentar. Mas depois, realmente eu começo a pensar, bem, mas se Jesus usar a mesma técnica que eu estou a usar com os outros, usar a mesma técnica comigo, será que ele se senta comigo à mesa? E tenho que vos dizer, se Jesus usasse a mesma técnica comigo, ele não sentaria na minha mesa. Porque ao longo da minha vida eu já escarneci. Ao longo da minha vida eu já pensei mal, já tomei atitudes que não eram corretas, já magoei pessoas. Então, se Jesus usar a mesma medida que eu gosto de usar, puxando a cartada bíblica para quem eu não quero que sente à minha mesa, eu duvido que Jesus me convidasse para a sua mesa. É claro que me podem dizer, bem, mas Jesus realmente, será que Jesus sentou a toda a mesa? Não sentou, não se comeu com toda a gente. E quem diz isso, eu gostava que me mostrasse biblicamente onde é que isso está a dizer. Jesus comeu com publicanos,
mas também comeu com fariseus. E Jesus nunca negou ir à casa de quem o convidava. Se ele não se sentou mais à mesa dos fariseus, não era porque ele não queria sentar-se com eles, é porque ele não era convidado para estar mais. E mesmo assim ele partilhou a mesa com tanta gente. Pessoas que provavelmente eu diria, eu não me quero sentar à mesma mesa que aquela mulher. Eu não me quero sentar à mesma mesa que aquele homem. Então, eu também continuo a fazer a exceção de pessoas. E quando pegamos o texto bíblico hoje, vamos ver que Pedro, um homem extraordinário. Eu sei que às vezes olhamos para Pedro tendo como medida Paulo. Mas Paulo depois da conversão, parece que Paulo não existe antes da conversão. E dizemos, não, Paulo é que era um homem dos 7 costados. Amigos, vocês olharam para Pedro? Vocês conseguem ressuscitar alguém? Ou conhecem alguém que tenha conseguido ressuscitar? É que Pedro, no capítulo anterior, ressuscitou uma mulher, Tabita. Vocês conhecem alguém que tenha andado sobre as águas? É que para além de Jesus, Pedro foi o único homem que andou sobre as águas. Ouçam, a fama de Pedro era tão grande que as pessoas em Jerusalém, depois da ascensão de Jesus, as pessoas diziam que queriam só sentir a sombra de Pedro passar perto delas, porque a sombra de Pedro curava as pessoas. Então quando olhamos para Pedro, e eu sei que temos muita imagem de Pedro sob o cobarde que abandonou Jesus. Mas Pedro não é essa pessoa. Foi realmente uma pessoa extraordinária. E mesmo assim hoje vamos ver que ele precisava de conversão. Ele precisava de moldar o seu coração, porque ele também fazia a exceção de pessoas. É isso que vamos ver hoje, amigos. Vamos ver como Pedro se converte. E vamos começar. A primeira coisa que eu vos quero dizer é que todos nós precisamos passar por um processo de profunda transformação. E podemos olhar para o exemplo de Pedro. Hoje vamos falar de 3 coisas. Pedro, nesse processo de transformação, o processo começou com a oração. Pedro orou a Deus. Depois de Pedro orar a Deus, Pedro falou com Deus. Em processo de oração, e Deus falou com Pedro. Mas não terminou por aqui. Ou seja, Pedro orou, Deus falou, e depois, para terminar, Pedro foi obediente. É isso que vamos ver hoje. Se nós usarmos a mesma técnica, vos garanto, nós vamos ser pessoas realmente transformadas pelo Espírito Santo. Vejam, o texto começa por dizer, no outro dia, cerca do meio-dia, enquanto os homens iam a caminho e se aproximavam de Jafa, Pedro subiu ao terraço para orar. Nós temos Pedro numa casa em Jafa e ele sobe para o terraço para um processo de oração ao meio-dia. Ao meio-dia, ou seja, ele não, em pleno dia de trabalho, e Pedro trabalhava, ele tira um tempo a meio do dia para ir orar. E algo que temos que compreender é que Pedro realmente era extraordinário. Ele era um homem de oração, de consagração. Era um homem que movia pessoas. As pessoas seguiam Pedro. Pedro era uma pessoa respeitada. Pedro era uma pessoa que fazia milagres. Pedro era uma pessoa que aterrorizava aqueles que não eram fiéis. Coitado de Ananias. Ou seja, Pedro era um homem extraordinário, mas ele mantinha sempre o processo de oração. Às vezes achamos que quando a vida começa a correr bem que a oração é dispensável. Pois bem, o que encontramos nos apóstolos é uma visão constante da necessidade de oração. Amigos, mantenham a vossa vida em processo de oração constante. Tenham tempo de intimidade com o Pai. Se vocês não têm tempo de intimidade com o Pai, como é que vão ter a certeza que são discípulos de Jesus? Mantenham o processo. Pedro subiu ao terraço e começou a orar e ele orou.
Se queres que brote em ti uma mudança realmente extraordinária na tua vida, tu tens de dobrar o joelho em oração. Não há hipótese, amigos, não há hipótese. Nós podemos dar as voltas que quisermos, nós gostamos muito dos métodos modernos de evangelização, nós gostamos dos métodos de encher a igreja, pois a Bíblia dá-nos um único método. Dobrar o joelho em oração, amigos. Tudo o que sair daí é bênção, é a orientação dada por Deus. Mas tudo o que não nascer daí é mérito nosso. Somos nós que queremos alcançar. Mas não pode não ser a vontade de Deus. Então, dobrem o joelho em oração. Pedro, apesar de ser este homem extraordinário, este homem que tinha acabado de ressuscitar Tabita, este homem que as pessoas procuravam porque era realmente extraordinário, ele tirava tempo de oração. Então, se queremos realmente ser usados por Deus, se querem ser usados por Deus na vossa família, se querem ser usados por Deus nos vossos locais de trabalho, se querem ser usados por Deus nos locais onde estão, com as pessoas que se encontram, se querem realmente, e às vezes nós temos aquele desejo, eu queria que aquela pessoa se convertesse, eu queria que aquela pessoa conhecesse Jesus, mas se nós não oramos, esse momento não vai acontecer, amigos. E vamos ver mais à frente, não vai acontecer porque vocês não estão preparados para isso. Então, primeiro passo, tirem tempo de oração. Não conseguem fazer uma maratona de oração? Pois ninguém consegue correr 42 km quando não corre pelo menos 2. Então, comecem de forma gradual, lenta, mas consistente. Processos de oração. Vamos dizer, eu não sei como fazer isso, Luís. Somos igreja, amigos. Procurem ajuda. Procurem ajuda. Há várias pessoas neste lugar que têm processos diferentes de oração. Procurem as pessoas que oram. Perguntem como é que as pessoas fazem, como é que o irmão faz. E comecem a orar. Quando começarem a orar, há alguma coisa extraordinária que vai acontecer. Vê o que acontece. Deus fala com Pedro. Versículo 10 a 16. Mas sentiu fome e queria comer. Estamos a falar de Pedro. Enquanto lhe preparavam, estavam a fazer a comida, teve uma visão. Viu o céu aberto e dele descia uma coisa parecida com uma grande toalha presa pelas 4 pontas que pousou no chão. Dentro havia toda a espécie de animais de 4 patas, de animais que rastejavam e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: "Vamos, Pedro, mata e come." "De modo nenhum, Senhor," respondeu Pedro. "Nunca comi nada sujo nem impuro." A voz disse-lhe então: "Não chames impuro ao que Deus tornou puro." Isto aconteceu 3 vezes, até que aquela toalha foi retirada de novo para o céu. Teimoso, Pedro. Foi preciso Deus dizer 3 vezes. A verdade é que muitas vezes a nós Deus tem que dizer muito mais vezes do que 3. Quantas vezes é que Deus já não nos disse para fazermos determinada coisa, para termos determinada palavra, determinada ação? E não foram só 3 vezes, vos garanto. Exatamente, é isso que estão a pensar. É exatamente nessa situação que estão a pensar, onde eu já vos disse mais do que 10 vezes, mais do que 20 vezes: não faças isso. Não sigas esse caminho. Perdoa. Abraça. Acolhe. Deixa que o teu coração seja de carne e não de pedra. Exatamente quantas vezes? Então não sejam duros demais com Pedro. Porque estou certo, todos nós, em determinadas áreas, já ouvimos muito mais do que 3 vezes e continuamos a não conseguir seguir a voz de Jesus. Enquanto estava a orar, nesse processo de intimidade, Pedro tem uma visão. O céu abre-se, vem uma toalha do céu e dentro da toalha vem animais que, pelo contexto, vinham vivos, animais de 4 patas,
Todas as espécies de animais de quatro patas, animais que rastejavam e aves. E a voz diz: Pedro, mata e come. E Pedro ficou ofendido. Senhor, vamos lá ver se nos entendemos. Tu já nos disseste que nós não podemos comer estes animais. Animais que rastejam. Senhor, isso é impuro. Animais de quatro patas, mas que são impuros. Senhor, eu nunca vou comer um porco. Vamos lá. Senhor. É que muitas vezes escutamos a voz de Deus e sabe o que é que nós fazemos? Nós dizemos: ó Senhor, vamos lá ver se eu compreendi bem. E começamos a racionalizar aquilo que Deus diz. Então começamos com perguntas: Senhor, explica-me lá o que é que tu queres dizer com matar. Bem, mas Senhor, tu estás a dizer isso para me provocar? Tu estás a tentar que eu caia na tentação? É melhor dar um tempo a isto, não é, Senhor? Vamos lá ver se tu confirmas isto mais 70 vezes 7 para ver se... Ou seja, nós tentamos racionalizar ao máximo quando escutamos a voz de Deus, mas Pedro descobriu uma coisa, é que o Deus que ele tem por Senhor é um Deus que não apela à confusão, mas à ordem. Deus sempre pegou no caos e o transformou em ordem. Pedro estava naquele processo, o próprio texto diz que ele estava em dúvidas sobre aquilo que estava a acontecer. Mas Pedro escutou a voz de Deus. E a resposta era muito clara: mata e come. Quando escutamos a voz de Deus, o que é que nós fazemos? Podem dizer: mas eu se calhar nunca escutei a voz de Deus assim de forma extraordinária, audível. Mas eu tenho a certeza que todos vocês já ouviram a voz de Deus. O problema é, se os nossos processos de oração não estão firmados, não estão consistentes, a voz de Deus vai vir e nós não vamos perceber que é a voz de Deus. Porque não temos intimidade com o Pai suficiente para distinguir a voz de Deus, para discernir a voz de Deus. Mas Deus fala-nos constantemente sobre o que devemos ou não fazer. Há pessoas que chamam isso a voz da consciência, ou pressentimento, ou sexto sentido. Chamem-lhe o que quiserem. Quando começarem o processo de oração vão descobrir que muito daquilo que vocês sentem que têm que fazer são indicações que vos são dadas por Deus. Porque se não contradisser aquilo que Deus diz na sua palavra, amigos, Deus já vos falou. Firmem-se na palavra, iniciem o processo de oração e vão conseguir discernir a voz de Deus no caminhar que estão a fazer. Agora, amigos, têm que compreender uma coisa. Eu não sei o que é que tu achas que podes acusar aqueles que te rodeiam para impedir que eles se sentem à tua mesa. Eu acho que conseguem imaginar logo em uma ou duas pessoas que diriam: esta pessoa eu não vou convidar nem pintado para a minha mesa. Ou então vou dar para um dono, tem rijo. Com um sorriso na cara. Conseguem imaginar, certo? Conseguem imaginar alguém que não convidariam para a vossa mesa? Ok, vão dizer assim: não, mas eu não tenho inimigos. Pois bem, o que o texto está a falar não é de uma pessoa específica. Está a falar de grupos. Conseguem imaginar um grupo étnico que não convidariam para a vossa mesa? Alguém de alguma nacionalidade específica? De algum partido político? Alguém de algum grupo de alguma organização à vossa volta? O que estamos a falar aqui são de grupos de pessoas, não é de pessoas particulares. Vocês conseguem imaginar alguém que não convidariam para a vossa mesa? Ouvi um senhor, obrigado. E há ali uma cabeça a dizer que sim. Eu imagino que vocês, amigos, representam todo o grupo que está aqui reunido, todos os nossos irmãos que não conseguem dizer, mas eu imagino que todos vós haveria alguém no mundo que diriam nem pensar. E se quiserem eu até vos dou algumas cartas para vocês se lembrarem de algumas pessoas que existem no mundo que vocês não convidariam para a vossa mesa ou não queriam convidar. Pois bem, é esse ano de pessoas que o texto está a falar. Pessoas que representam algo que nós não nos identificamos e até dizemos que é maligno. Que não vem de Deus. Então nós não queremos
para a nossa mesa. É esse ano de pessoas que está a falar o texto, porque Pedro olhava assim para aquelas pessoas que eram gentios. Pessoas que adulteravam a palavra. Pessoas que comiam coisas que não eram possíveis ser comidas. Pessoas que tinham ídolos dentro de casa. E mais do que isso, tinham esses ídolos e depois com esses ídolos tentavam transformar a mente dos judeus para que eles aliviassem a relação com Deus. E assim eram transformados e moldados e abandonavam a fé. É esse género de pessoas que Pedro tem diante. E Pedro não quer que se sentem à sua mesa. E então, o que hoje nós temos que saber é que não há crença que uma pessoa possa ter. Não há ato que a pessoa possa ter desempenhado. Não há palavra que possa ter proferido. Não há nada que nos possa impedir de nos sentarmos à mesa com quem quer que seja. Porque a pessoa que está à nossa frente, seja ela quem for, foi criada à imagem e semelhança de Deus. E ela, como nós, precisa de conhecer Jesus. Seja quem for, precisa de conhecer Jesus. Porque se Jesus tivesse feito a exceção de pessoas quando veio à Terra, eu não seria escolhido. E posso estar muito enganado, mas acho que não há nenhum judeu aqui neste lugar. Então nenhum de vocês seria escolhido. Então, seja quem for, consigas imaginar que não teria lugar à tua mesa, pois bem, na mesa de Jesus estaria. A questão é saber se tu queres estar à mesa de Jesus. Ou se preferes ter a tua mesa à parte para convidar o grupinho que mais te dá jeito. Não tornes impuro, diz a voz a Pedro, aquilo que eu tornei puro. Não tornes impuro aquilo que eu criei. Amigos, não tornem impuros aqueles que Deus ama até ao tutano. Não tornem impuros, não diminuam aqueles que Deus fez pouco menor do que os anjos e que coroou de glória e de honra, como diz Hebreus 2, 7. Sabem, quando dobramos o joelho em verdadeira oração, e a verdadeira oração é aquela que nós não dizemos a Deus o que é que Ele tem que fazer. Às vezes usamos a oração como método de influenciar Deus, como método de pressão, como método de ver se Deus muda quem é para que a nossa vontade se faça. Mas nós, quando dobramos o joelho em oração verdadeira, dizemos: Senhor, que a Tua vontade se faça em mim. Nós vamos começar a discernir a voz de Deus. Isso não nos vai colocar no sítio onde nós queremos estar, mas vai nos colocar no sítio onde nós temos de estar. Isso não nos vai colocar nos locais mais confortáveis, mas vai nos colocar nos locais onde nós sabemos que vamos ter influência sobre aqueles que ainda não conhecem Jesus, e isso vai levar a que na eternidade possamos celebrar de forma plena com eles a vida eterna. Só que há um problema. É que não basta dobrar o joelho em oração e depois escutar a voz de Deus. Se terminarmos por aqui, não há transformação. Imaginem o que é alguém ter um processo extraordinário de oração e é inundado pela palavra, de tal forma que vive a palavra dia após dia. E depois de ver a palavra dia após dia, começa a escutar a voz de Deus e Deus começa a lhe dizer o que é que ele tem de fazer. E a palavra que é escrita surge na mente quase de forma automática e a pessoa faz com isso nada. Não há transformação até chegar à obediência. A verdadeira transformação surge quando nós, depois de orarmos, de escutarmos a voz de Deus, somos obedientes. E é aqui a grande transformação de Pedro. Pedro realmente compreende que não basta conhecer Jesus. Tem de ser obediente a Jesus e viver como Jesus. Vejam o que diz. Versículo 17 a 23. Pedro ficou na dúvida. Preocupado com o que queria dizer aquela visão.
Nisto chegaram à porta os homens de Cornélio, que o tinham ido procurar à casa de Simão. Perguntaram em voz alta se estava ali hospedado um homem chamado Simão, também conhecido por Pedro. Como Pedro ainda estava a pensar na visão, o Espírito Santo disse-lhe: olha, estão ali 3 homens à tua procura. Anda, desce e vai com eles, sem preocupação, porque fui eu que os mandei cá vir. Então Pedro desceu e disse aos homens: sou eu a pessoa que procuram. Por que cá vieram? Eles responderam: vimos da parte do capitão Cornélio, um homem justo, temente a Deus e muito respeitado por todos os judeus. Foi um anjo de Deus que lhe disse para te mandar chamar à casa dele e para ouvir o que tens para lhe dizer. Pedro convidou-os a entrar e eles ficaram ali hospedados naquela noite. No outro dia, Pedro preparou-se e foi com eles. Amigos, depois de Pedro ouvir a voz de Deus, ele não começou com aquela tentativa de racionalizar o que é que isto quer dizer. Ele teve dúvidas, mas o Espírito Santo tornou-lhe muito claro aquilo que ele tinha que fazer. Pedro, faz o que eu te digo. Os homens que estão a chegar, é esses que tens que seguir. Não te preocupes. Apenas vai. E hoje Deus também te diz, não te preocupes. Vai. Sabem, quando muitas vezes nós temos pessoas a bater à nossa porta. Certo? Quando as pessoas batem à nossa porta, nós achamos que somos nós que as atraímos. Cuidado. Isso é um pensamento que pode ser diabólico. O mais certo é que foi Deus que mandou. E quando Deus nos manda pessoas, é para nós cuidarmos. Eu sei que às vezes estamos muito preocupados com o estatuto, com aquilo que as pessoas pensam, com aquilo que são os nossos conceitos prévios, com os nossos preconceitos. E as pessoas vêm ter connosco e nós arranjamos uma série de desculpas para não fazer aquilo que nós somos chamados a fazer, que é cuidar de vidas. Amigos, discípulo de Jesus cuida de vidas. Não há ninguém neste lugar, não há discípulo de Jesus que seja chamado que não seja para cuidar de vidas. E isso não é papel de pastor, não é papel de igreja. Cuidar de vidas é papel de discípulo de Jesus. Cuidar de vidas para que as pessoas saiam de onde estão e possam alcançar a vida eterna. Então, se as pessoas vêm ao nosso encontro, é para que nós possamos cuidar das suas vidas. Quando as pessoas vão ao teu encontro, quanto tempo lhe dedicas? Temos que pensar seriamente sobre isso. Porque há pessoas que nos vêm pedir ajuda. E nós chutamos para canto. Eu vou orar por ti. Toma lá. Está feito. Certo? Quando Deus nos manda alguém, ouçam, nós não somos pessoas extraordinárias que atraímos pessoas como os ímãs. Se as pessoas vêm até nós, foi porque Deus mandou. Como eu acredito que ninguém entra numa igreja que não seja enviado por Deus. Quando as pessoas vêm até nós, são enviadas por Deus para nós cuidarmos. E isso requer que nós mudemos a nossa agenda. Que nós dediquemos tempo às pessoas. Para que as pessoas se sintam cuidadas, amadas e queiram conhecer o mesmo Jesus que nós conhecemos e que deu a sua vida por nós, por amor de nós e para a nossa salvação. Então, quando as pessoas vão ao teu encontro, dedica tempo à pessoa. Mesmo. Agora, se não há ninguém a procurar, há 2 possibilidades. Ou tens uma venda nos olhos e não consegues ver as pessoas que estão a chegar. Ou, mais dramático, é Deus não te estar a mandar ninguém para tu cuidares. E se for assim, és tu que precisas de cuidado. Porque se Deus não está a mandar neste momento ninguém para tu cuidares, é porque tu precisas realmente de conhecer Jesus, de ser transformado, de ser amado, de ser transformado, para que possas no futuro vir a receber pessoas, mas neste momento não podes receber porque irias destruir a vida de quem fosse ao teu encontro. É por isso que muitas igrejas não recebem pessoas. Eu acredito profundamente. É porque Deus tem tanto amor pelas pessoas que precisam ser transformadas que Deus não envia as pessoas a locais onde não vão ser bem cuidadas. Agora, muita atenção.
É muito provável que tu estejas a receber pessoas para serem cuidadas e não estejas a conseguir discernir isso. Tu tens pessoas na tua família que te podem ligar todas as semanas e tu não estás a ver o pedido de ajuda. Tens colegas de trabalho que partilham contigo ansiedades e tu não estás a ver o pedido de ajuda. Tens pessoas que abrem o coração e rasgam o coração em miséria plena e tu não estás a ver o pedido de ajuda. Pessoas que choram ao teu lado e tu não estás a ver o pedido de ajuda. E Deus já te enviou pessoas para cuidar. Mas tu não estás desperto para isso. Então, meus amigos, dobrem o joelho em oração. Leiam a palavra. Não conseguem ler um capítulo por dia? Leiam uma perícope, uma parte do texto. Leiam um versículo. Leiam a palavra diariamente. Orem diariamente. E Deus vai falar-vos. E vocês vão começar a ver que à vossa volta vocês já têm pessoas a clamar para serem cuidadas por vós. Hoje nós estamos a falar sobre a conversão de Pedro, para a semana sobre Cornélio, que é onde ele vai. Mas Pedro não poderia ir se o seu coração não fosse transformado. Nenhum de nós pode ir se o nosso coração não for transformado primeiro. E no dia que nós fomos transformados, nós podemos ouvir Deus a dizer: mata e come. Sabe o que é que nós vamos fazer? Vamos matar e comer. Porque estamos completamente disponíveis para escutar a voz de Deus. Não teremos preconceitos em escutar a voz de Deus. Seremos obedientes. E um povo obediente vai fazer com que esta sociedade, este mundo, conheça Jesus e o reino e o evangelho se expanda sobre a face da terra. Só irá acontecer se houver pessoas obedientes. E tem que começar pelos discípulos de Jesus. Então, esta semana, desafio. Estou certo. Como estou certo. Vai haver alguém a bater à tua porta a pedir ajuda. Quem é casado, por favor, quem é casado, não pensem que tem que ser alguém que vocês nunca ouviram falar na vida. Pode ser o vosso marido ou a vossa mulher. Esta semana estou certo que alguém vai tocar à vossa porta a pedir ajuda. Estejam atentos e não chutem para canto. Dediquem tempo a quem pedir ajuda. Tentem compreender o que se passa na vida da pessoa. Coloquem em oração, não sejam rápidos a dar respostas. Vocês não têm que dar respostas nenhumas. Vocês têm que escutar, colocar em oração junto do Pai. Será o Pai a dizer o que é que vocês têm que fazer. Vocês não vão resolver o problema de ninguém. O maior problema que as pessoas têm não é a resolução do problema imediato daquilo que vos vai contar. É a relação de intimidade com o Pai. E isso será Deus a dizer como é que vocês vão tratar. Mas eu estou certo que esta semana alguém vos vai bater à porta. E eu estou certo disso por uma única razão. É porque todas as semanas alguém nos bate à porta. E não é só uma ou duas pessoas. São imensas pessoas a pedir ajuda. Estejam atentos, amigos. O Pai vai ficar orgulhoso de vocês.